Não, eu já tava amarrada. Você tava o quê? Amarrada? Quem te amarrou? Foi ele. Ela foi amarrada como seus antepassados. No dia seguinte, a menina contou sobre o abuso para a nora do vereador. Mas a mulher, em vez de avisar a polícia... Ela foi na farmácia, comprou comida que eu não sei o que é, aí pegou e me deu. E depois, alguém te levou na polícia? Não. Não? Raíssa sofreu calada por dias e dias. Quase um mês depois, decidiu ir sozinha ao Conselho Tutelar denunciar o crime. Por que você decidiu ir até o Conselho Tutelar para contar tudo? Que foi? Eu tava com medo de me matar. Se eu contasse pra alguém, ia matar eu e minha mãe. Exames comprovaram o estupro. O caso virou um escândalo na cidade. Evani, ex-empregada doméstica, está à frente do Conselho Tutelar de Cavalcante há 2 anos. São, em média, 60 denúncias de violência sexual por ano. Até o momento eu não tinha passado por uma cidade assim, com tantos casos, né, de estupro como aqui, né? Só que o único órgão destinado a atender menores na cidade está praticamente abandonado. O conselho, mantido pela prefeitura, não tem psicólogo há mais de 1 ano. Para piorar, o conselho foi atacado 2 vezes nos últimos 5 meses. Nesta sala funciona o escritório do Conselho Tutelar, que foi arrombado da última vez. Em cima desta mesa, esses documentos são relatórios de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Todos esses documentos estavam espalhados pelo chão, alguns ficaram sujos de barro, porque foram pisados. As funcionárias estão fazendo um balanço, mas já constataram que 4 relatórios desapareceram. Mãe de 3 filhos e moradora da periferia, a conselheira já recebeu ameaças por causa da luta em defesa das crianças. Falando pra gente tomar cuidado, que a gente estava falando, conversando, que a gente poderia sofrer consequência com isso. Os agressores, segundo ela, subornam até os pais das vítimas. A extrema pobreza que vai levando, né, os pais também se corromper com toda essa situação. Foi justamente o que aconteceu com Raíssa. O próprio pai biológico, que ela não via há muito tempo, reapareceu e ofereceu dinheiro para que ela voltasse atrás nas denúncias. Ele falou o quê? Ele falou que ia me dar 400 pra falar que era mentira. Esta é a principal estrada dentro da reserva. Foi construída pelos próprios moradores há 8 anos. O caminho aproximou os quilombolas da cidade, mas, por outro lado, deixou os descendentes de escravos mais vulneráveis. O contato com a cidade fez com que os mais jovens buscassem lá fora algo que não tinham dentro do quilombo: educação. E foi justamente a busca por um futuro que colocou uma menina calunga em um pesadelo. Soraya mora nesta casa com os pais e 5 irmãos. Quando a menina fez 10 anos, a família decidiu que ela deveria estudar na cidade. O nosso estudo é mais avançado um pouco que aqui. Aqui nós mandou ela para estudar, né? O dono deste supermercado em Cavalcante se prontificou a ajudar. O empresário Neuvalto Cândido de Souza, ex-secretário de Finanças da cidade, cedeu um quarto em sua casa para Soraya. Soraya era obrigada a fazer serviços domésticos, apesar de ter apenas 10 anos. Eu passava limpar a casa, passava roupa.
A relação era a mesma dos antepassados escravos. Trabalho duro, sem pagamento. Você ganhava alguma coisa para trabalhar no serviço de casa? Não. Mas o pior veio meses depois. Você não quer falar disso? Não. Diante das câmeras, Soraya não fala sobre a violência sexual sofrida na casa do empresário. Soraya tentou pedir ajuda, mas de nada adiantou. Logo a primeira vez que ele me estuprou, eu contei para a esposa dele, mas ela não disse nada. Os pais fogem do assunto. Teve uns problemas lá, mas eu não sei nem contar no que foi. Assim como no caso de Raíssa, os abusos contra Soraya só pararam com a intervenção do Conselho Tutelar. A pessoa denunciou, contando, pediu para mim conversar com a menina, que ela estava bastante debilitada, né? A menina contou tudo para a conselheira. Ela relatou que ela estava na residência, né? E o dono da residência prendeu no quarto, né? E a violentou. Neovaldo Cândido de Souza chegou a ser preso pelo crime, mas em seguida foi libertado. Os advogados dele apresentaram um suposto namorado de Soraya, um menor que afirmou ter mantido relações sexuais com ela. Como é que você ficou com a absorção dele? Indignada. E desmotivada. A única promotora que trabalha na região também ficou inconformada com a absolvição do empresário. Para ela, a ausência de um juiz no município contribuiu para a impunidade dos agressores. Um fato foi determinante para a absolvição do empresário. Dias depois de ter denunciado o crime, Soraya surpreendeu a todos e voltou à delegacia. Em depoimento, afirmou não ter tido relações sexuais com ninguém. Não tenho como provar, né? Mas houve algo que não se encaixa aí. A desconfiança da conselheira tem um motivo. Veja o que a própria Soraya disse antes à polícia. Eu vi também que o Neovaldo conversou com os meus pais e disse para que eles não procurassem a delegacia. Meu pai disse para que eu mentisse no depoimento, para o Neovaldo não ser preso. Segundo as investigações, a família desistiu do processo depois de ganhar cabeças de gado de presente. O pai de Soraya nega. Ele ofereceu dinheiro ao senhor, não? Um caso mal explicado, sem solução, como tantos outros que os moradores do Quilombo se acostumaram a ver. Vamos atrás dos homens acusados de estuprar as meninas do Quilombo. É neste consultório odontológico que trabalha o homem condenado por abusar de uma menina calunga de 9 anos. Doutor Alcenor acabou de chegar. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Alcenor dos Santos Ramos pegou 12 anos de prisão, mas passou pouco tempo na cadeia. O senhor ficou preso quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E tá acabando de pagar, que eu já tô só assinando lá e acho que termino esses 2 meses. Segundo a acusação, ele abusou sexualmente da criança, que ia ao consultório para vender doces caseiros. Quantas vezes aconteceu isso? Não, foi 2 vezes só. 2 vezes? Uma vez eu peguei nela, isto é, peguei nela, mas não que eu ficasse perto dela não tá lá. O senhor fez carinho? Só. O senhor nunca participou de leilão com meninas virgens? Nada.
Alcenor afirma que não era o único a se relacionar com a garota. Então ela era abusada por um monte de outras pessoas? Mas muitos outros, viu? Muitos outros. E chega a zombar da menina. Ela era bem bonitinha. Hoje é a coisa mais feia que existe no mundo. Alcenor não acredita na prisão dos outros acusados. Para ele, o abuso sexual é normal na região. Toda a vida aconteceu isso aqui? Toda a vida. Só que no caso dele, a punição chegou. Uma hora cai, né? Uma hora a casa cai. Ora, mais se cai. Fomos atrás dos outros acusados de estuprar as meninas do Quilombo. O vereador Jorge Cheim responde pelos abusos contra a menina Raíssa. Só que ninguém na Câmara tem notícias dele. É meio habitual dos vereadores aqui. Pode olhar que tem nenhum. Bom, como o vereador Jorge Cheim não está na Câmara, nós vamos até a casa dele. Seu Jorge está aí? Não tá? Está viajando para o Brasil. Em seguida, procuramos por Neuvalto Cândido de Souza, dono deste mercado e acusado de estuprar a menina Soraya. Vasculhamos cada canto da loja, mas nem sinal de Neuvalto. Casa dele aqui? É? Dá licença então, eu vou subir aqui para ver se ele está aqui em casa. No andar de cima estava apenas o filho do empresário. Mas ele se recusou a falar sobre o pai. Tranquilo, não fica nervoso. Após as nossas denúncias, uma CPI em Goiás foi aberta para investigar os casos. Enquanto isso, as meninas Calunga clamam pelo mesmo ideal que os seus antepassados buscaram nessas terras: a liberdade. Eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E meu pai quilombo dizem que Zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Deixa eu dizer uma coisa, duas coisas. Primeiramente, duas coisas. Essa reportagem ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo esse ano, no núcleo de reportagens especiais, que é comandado pelo meu querido Rafael Gomes. E também nessa reportagem, junto com o Lúcio, estava um menino que é um dos mais brilhantes jornalistas dessa nova geração. Né? Toda vez eu coloco várias reportagens de violência contra as mulheres e ontem para a mulher. Aí eu penso o seguinte: nós deveríamos ter deixado
isso é forte, esconder relatos que eram definitivos e decisivos para que a gente forçasse ainda mais a justiça a agir, porque nesses lugares pequenos, em geral, são como que sobrevivem a tudo. E, portanto, foi, para mim, um erro grave. E eu vou dizer uma coisa, estava falando do Percival. É duro a gente, né, olhar e olha o mundo e eu penso o seguinte, ser humano, eu vou te contar, que projeto foi esse de ser humano? A minha ideia é que o projeto é uma inviabilidade o ser humano. Porque um cara que faz um negócio desse, um sujeito desse, não pode ser chamado de ser humano. Me dá a imagem do comandante Hamilton, vai. Me dá a imagem, você vai vendo, tem mais um preso, 2 presos aí. Eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Porque onde a notícia está, o comandante Hamilton começa a gaguejar. Hamilton. Marcelo, estamos agora na região oeste